Vamos abrir nossas Bíblias agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. O mesmo texto da semana passada, porém nós vamos dar sequência ao estudo, não vamos voltar para o que já falamos, apenas pincelar rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. 2 Coríntios 5, verso de número 8. Diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra, te agradecer pela maneira bondosa pela qual o Senhor tem nos sustentado, nos orientado, nos dirigido, apesar de nós. E agora pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, pedimos que o Senhor venha nos edificar, pedimos que o Senhor venha nos alimentar, para que saiamos daqui, Senhor, bem forjados, bem edificados, solidificados na tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Na semana passada nós iniciamos esse assunto, que é tão complexo, ao mesmo tempo a Bíblia Sagrada fala um pouco sobre ele, que é o estado intermediário da alma. Só lembrando que os irmãos que não estavam na semana passada podem consultar o estudo lá no YouTube da igreja, na página do YouTube na página da igreja, na plataforma do YouTube. Lá tem estudo, o estado intermediário da alma. Essa é a segunda parte, depois Lucas vai atualizar e colocar a parte 1 no estudo passado, parte 2, provavelmente teremos também a parte 3, para que a gente já entre agora em outro assunto também relacionado à continuidade desse estado intermediário. Eu vou só reprisar rapidamente o que nós vimos, mas eu não vou falar de novo o que falamos. Quem faltou semana passada, aí se vier com pergunta da semana passada, para a gente não ficar voltando, a mesma coisa, digo, olha, volte no assunto anterior no YouTube que você vai encontrar e a gente segue aqui. Vimos que na Idade Média essa posição do estado intermediário da alma começou a ser ensinada de maneira distorcida, foi feito o acréscimo do purgatório. Vimos que essa questão da imortalidade da alma, ou melhor dizendo, do estado intermediário da alma, da morte, o que acontece com o homem depois da morte, é defendida por algumas religiões de diversas formas. Então, alguns creem que depois da morte o homem deixa de existir completamente, aquilo que nós chamamos de fatalismo, acabou-se, morreu, já era. Alguns creem que essa alma daquele indivíduo que morreu pode ficar agora transmigrando de corpo em corpo, até mesmo de animal para inseto e assim sucessivamente. Essa semana, inclusive, até assisti novamente, minha esposa não tinha visto ainda e a gente acabou passando um canal que também estava mostrando, uma das práticas que é muito comum na Índia. Se você depois quiser assistir, você coloca lá o casal que tem Mundo Sem Fim, coisa desse tipo assim, e eles fazem uma breve abordagem do que é que acontece lá na Índia com os mortos. Há uma cidade específica em que as pessoas vão para morrer, e essa cidade possui alguns hotéis, é chamado Hotel da Morte. Esses hotéis, eles são assim, de graça, no sentido de que a pessoa paga apenas $1 por dia, mais ou menos, que é apenas para manter a instalação elétrica, mas é uma coisa assim, é como se fosse uma ação social daquele grupo herético. Então, todo mundo que está assim, como a gente costuma dizer, com o pé na cova, vai para lá, mas tem um prazo, 20 dias para morrer. É sério, não é brincadeira não, é sério mesmo. É isso mesmo, é digno de filme. Pode procurar, não só um documentário, mas vários documentários tem um prazo. É 20 dias para morrer. Se não morrer, vai embora para casa e quando estiver morrendo de novo, vem, mas só pode ficar 20 dias. Por quê? Na crença dos hindus daquela região, aquela cidade, não sei se é o nome da cidade agora, é uma cidade santa, porque é cortada por aquele rio, tão famoso, Rio Ganges, e ali é um lugar,
tipo um santuário, onde as almas encontram um descanso. Então, você morrendo nessa cidade, você já consegue um passo a mais para a sua transmigração, para a transmigração de sua alma, para que sua alma seja melhor aperfeiçoada, mais rapidamente aperfeiçoada. Irmãos, é cada loucura que assim, somente aqueles que estão mortos espiritualmente conseguem crer numa coisa dessa. E aí, após a morte, o que é feito? O corpo do indivíduo é cremado, e aí há um grande crematório à beira do rio, e as pessoas são cremadas. A quantidade de madeira é comprada de acordo com a posse do indivíduo, é claro. Só que eles têm algumas outras crenças além dessas. Quando o indivíduo é queimado, e, por exemplo, é alguém rico, pessoa muito rica, que tem condição de comprar muita madeira, consegue incinerar o corpo até que ele vire pó. Mas aquelas pessoas mais pobres que não têm condição de comprar uma carrada de madeira, compra só uma quantidade pequena para queimar 2, 3 horas, o corpo não queima por completo. Então eles pegam o resto, né, de osso que fica e tudo mais, joga no rio, normal. Mas não para por aí. Eles creem também que as grávidas, as crianças e as pessoas que são aleijadas também não precisam serem cremadas. Por quê? Para eles, as grávidas, as crianças e os deficientes já estão sendo purgados em vida e as crianças não têm pecado. Então, o que é que eles fazem quando o indivíduo morre? Nem crema, nem enterra, já joga no rio amarrado a uma pedra. Então, aquele é um rio que está ali, assim, completamente cheio de restos mortais. E para completar, as pessoas compram garrafas de água de 5 litros, enchem nesse rio e levam para casa para beber, porque dizem que é uma água que purifica, tomam banho, se lavam. Se você assistir, você vai ver. Tudo isso faz parte da crença, a crença, que aquele local purifica a alma. Depois da morte, aquele local é o melhor local para ser purificado e rapidamente chegar num estado de perfeição. Enfim, nós temos muitas crenças que caminham nesse sentido, outras que creem no aniquilamento completo, e nós estamos falando aqui sobre o estado intermediário, que após a morte segue-se o juízo, e que aqueles que morrem em Cristo haverão de desfrutar das bem-aventuranças, mas aqueles que morrem sem o Senhor haverão de sofrer perpetuamente. E aí nós paramos no slide 8 a 11, onde falamos sobre 3 exemplos da continuidade da alma após a morte. Nós vimos, é o slide 8. Mateus 10, 28, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar, ou que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Vimos também o exemplo de Apocalipse 6, versículo 9, das almas debaixo do altar, e também de Apocalipse 20, versículo 4, as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus. Então você vê aí 3 exemplos bíblicos da continuidade da alma após a morte. Tratamos sobre esses textos, entramos até em outros assuntos que nós não entraríamos e paramos aí nessa parte. Hoje eu quero retomar o nosso estudo a partir da nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, ela fala sobre esse estado que nós chamamos de estado intermediário. Conforme bem frisou o presbítero Alípio semana passada, esse termo estado intermediário é apenas uma nomenclatura, tá? Não faz parte de um pensamento herético, porque infelizmente algumas seitas possuem essa doutrina do estado intermediário, porém de maneira distorcida, como eu acabei de elencar para vocês aqui agora, uma das maneiras distorcidas. Nós cremos, usamos esse termo apenas para dar nome ao que acontece depois da morte. Não que nós creamos em um estado que o homem agora vai viver em outra fase, em um outro planeta, em outro plano. Não é isso, é apenas o termo. O termo teológico é estado intermediário. O que é que a nossa confissão de fé fala? Eu transcrevi aí na tela o que é que diz literalmente a nossa confissão de fé. E o primeiro capítulo, ou melhor dizendo, o capítulo 32, parágrafo 1 diz assim: os corpos dos homens depois da morte convertem-se em pó e veem a corrupção, que é a ideia da maneira pela qual o corpo vai se desintegrar. A corrupção é chamada isso. Mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, e aqui a confissão de fé já no século
16 já começa, já em séculos anteriores, já começa a deixar de maneira muito clara que a alma daqueles que morrem, exatamente, a alma daqueles que morrem, não dormem. A doutrina do sono da alma que eu falei semana passada que nós não cremos. Tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormento e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Continua o parágrafo 1º. Além destes dois lugares destinados a almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar, apenas esses dois lugares. Então, vamos abrir aqui os textos que a nossa confissão de fé cita. Eu vou pedir para abrir aqui de maneira ordenada. Pedir para o nosso irmão Marlos abrir Gênesis 3:19. Pedir para Rafael abrir Atos, capítulo 13, verso 36. Pedir para a nossa irmã Rosa ler Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pedir para o nosso irmão Joás ler Eclesiastes 12, versículo 7. Irmã Glaucia, Apocalipse 7, verso 4. Irmã Glaucia, Apocalipse, capítulo 7, verso 4. Depois, verso 15. Pedir para a Lisandra abrir 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e verso 8. Lisandra, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e verso 8. Pedir para Irani ler Atos 3, 21. Atos 3, 21. Clécio, Efésios 4, 10. Magal, Romanos 5, 23. E Magda, Lucas 16, 24, 25. Lucas 16, Magal, não. Magda, estou confundindo, né? Magal, Magda e a carta Magda que foi agora, sexta-feira. Eu passei a semana dizendo que era feriado da carta Magda. Magda lê Lucas 16, 24 e 25. Compreendido? Primeiro para o Marlos aqui, né? Aí repassando o microfone aí para quem estiver em casa acompanhar. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Desde a criação, especialmente depois da queda, Deus já deixa muito clara essa questão. Quando você morrer, você vai voltar ao pó de onde você veio. Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Exatamente. Aí aqui nós temos um texto onde normalmente a interpretação é que depois da morte nós dormimos um sono profundo. Só que aí é preciso que nós entendamos qual é a linguagem bíblica que está sendo usada. Por isso que é tão importante o conhecimento tanto das línguas originais da Bíblia Sagrada, como, sobretudo, ainda que não se conheça a língua original da Bíblia Sagrada, nem todo mundo tem esse conhecimento, e de fato é algo muito difícil, mas que se observe bem o contexto da passagem. Porque, eu digo sempre, texto sem o seu contexto é um bom pretexto para uma heresia. Se você lê o texto e o tira do contexto amplo e de que a passagem vem se referindo, facilmente você pode criar uma heresia, que é o caso desse texto e de outros mais. O livro está vendo aí? Ele dormiu o sono e agora, porque está dormindo, foi também para a corrupção e aí começa. É preciso entender que a Bíblia Sagrada usa de algumas linguagens para amenizar a palavra morte. Às vezes ela usa morte, fulano morreu. Mas às vezes, como eu costumo dizer, ela utiliza uma expressão mais mansa, mais branda,
então descansou, dormiu. O chamado eufemismo. Obrigado. Estava tentando lembrar aqui enquanto eu falava. É o monstro mesmo. Até do português agora também o bicho está virado, né? Então, é o chamado eufemismo. É muito comum essa expressão. Outro texto, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto aí nós já lemos semana passada, só que lemos o de Mateus. Eu ia até pegar aqui no meu gabinete quando eu cheguei a Bíblia Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, mas eu não peguei. Eu não vou pedir para o Lucas pegar não, que o bichinho está concentrado ali, tem que procurar naquele monte de Bíblia. Mas a tradução Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, adulteraram tanto esse texto quanto o texto de Mateus. E eles colocaram assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É uma adulteração muito clara, tanto gramatical, como também do próprio texto original. Porque para os testemunhos de Jeová, eles não creem nesse estado intermediário, onde aqueles que morrem estão com o Senhor e os que morrem sem Cristo estão já em tormentos. Eles não creem nisso. Então, para justificar essa doutrina que eles criaram, o que é que eles fizeram? Mudaram esse texto da Bíblia Sagrada. Bem como outros mais, que eles fizeram algumas adulterações do texto. Então, esse texto aí, que Jesus diz, em verdade te digo, que estarás comigo no paraíso ainda hoje, no aspecto de que Jesus falando do que aconteceria logo após a morte, eles colocam essa vírgula para que se entenda aqui. Em verdade te digo hoje. Faz sentido isso, irmãos? Em verdade te digo hoje, em verdade te digo ontem, te digo amanhã. Não, além de ser sem sentido a frase, completamente errada gramaticalmente, eles adulteraram o texto para embasar a doutrina que eles não creem nesse estado que nós estamos falando. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Veja aqui, a mesma referência de Gênesis 3:19 é agora feita em Eclesiastes. E uma coisa que eu já mencionei, mas volto a repetir, é que às vezes a palavra alma vai ser utilizada, às vezes a palavra espírito vai ser utilizada, mas eu já expliquei aqui claramente que alma e espírito é a mesma coisa. Pelo menos nós que somos dicotômicos cremos assim. Se não fosse assim, nós teríamos um sério problema para saber, então, em que área do céu fica a alma e em qual área do céu fica o espírito. Aí a gente teria que fazer como o catolicismo romano, dividir o céu e o inferno em um monte de banda, né? Um monte de área, limbus patrio, limbus infanto, purgatório, o céu e o inferno. Você tem que sair dividindo para poder encaixar esse pensamento de alma e espírito sendo coisas diferentes. Até nisso aqui, a dicotomia se encaixa melhor, porque nós entendemos que é a mesma coisa. Outro texto é Apocalipse 7, eu acho que é Glaucia, né? Agora... Então, ouvi o número do que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O versículo 15. O 15. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono entenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amém. Nem pergunto sobre os 144.000, que eu não vou falar hoje. Vou pregar sobre isso logo, se Deus quiser, quando for expor Apocalipse. Mas é claro que aí nós temos uma totalidade, é a multiplicação, 12 por 12, é a totalidade dos remidos. Tanto que depois nós vamos encontrar na sequência uma multidão que não se podia contar. Mas os testemunhos de Jeová, inclusive, acreditam nisso aqui, né? 144.000. Não sei porque estão pregando até hoje, porque eu acho que já completou esse número faz tempo e eles ainda estão atrás, né? Depois vai ser a disputa para saber quais deles vão conseguir entrar, porque já fechou faz tempo esse número de 144.000. Mas depois eu vou explicar isso aqui, eu não vou entrar nisso hoje não. O texto fora do seu contexto. Exatamente, é o que dá. Sempre dá nisso. 2 Coríntios 5, verso 1. Quem é agora? É Rosa? Não, Rosa já foi. Lisandra.
Pois, sabendo que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos uma parte de Deus, da parte de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Versículo 8. Ora, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém. Filipenses 1, 23. Acho que é Clécio Irani. Não, o pastor mandou ler Atos. Filipenses ele pulou. Ah, tá certo. Atos 3, 21. Então, deixa eu pedir logo para quem está na sequência aqui, Lívia. Magal já está com o texto. Qual? 5:23 não tem. Ah, pois, desculpa aí, irmão. Então, lê Filipenses 23. A confissão de fé. A confissão de fé. Eu copiei o texto da confissão de fé. Houve um equívoco aqui. Magal, lê Filipenses 1, 23. Tira aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui qual é o texto da confissão. Acho que eu digitei errado ou na cópia do arquivo online estava errado. Filipenses 23. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que incomparavelmente melhor. Exatamente. Incomparavelmente melhor. 6:23. Eu estou até olhando aqui no texto da confissão, mas esse texto, o texto original da confissão de fé está diferente do arquivo digital. Por isso que eu gosto da coisa física. Aqui está Lucas 16, 23, está certo? Efésios 4, ok. Esse texto de Romanos não aparece aqui no texto original, só no arquivo digital. Então foi um erro de digitação. Veja aí qual é. Leia, por favor, Dinoran. Sim, pode tá de acordo com o que os corpos dos homens após a morte voltam ao pó, experimenta a corrupção, realmente tem ligação. Mas no caso aqui, nesse texto aqui da confissão não aparece, apenas nesse digital. Não entendi o que foi que aconteceu. Mas é isso mesmo, obrigado, viu? Vou alterar aqui esse texto. Agora o texto de Atos 3, 21. Vou alterar. É necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Amém. Próximo texto. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Exatamente. E agora Lucas. É Magda, né? Lucas 16, 24, 25. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou em tormenta. Exatamente. Nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente. Os males, agora, porém, aqui, ele está consolado, e tu em tormento. Amém. Essa sessão da confissão de fé que nós acabamos de ler, juntamente com os textos que é apresentado, trazem as seguintes ideias e lições sobre esse estado que nós chamamos de estado intermediário. Primeiro, que o homem consiste de dois elementos distintos, isso é claro, uma alma e um corpo, que a morte consiste então da separação desses dois elementos temporariamente. Por um tempo, esses elementos serão separados, para que então finalmente no juízo final, que se dará pela ocasião da segunda vinda de Cristo, esses elementos se reencontrem, porém agora de maneira plena, perfeita, e agora em um novo corpo. Segundo,
que enquanto o corpo se decompõe em seus elementos químicos de que se constitui, a alma do crente é imediatamente aperfeiçoada em santidade. Ao longo de todo o estado intermediário da morte e a ressurreição, ela continua consciente, ativa e feliz. A ideia é que o nosso corpo vai se degenerar e vai se decompor e está íntegre à corrupção. Aí realmente faz sentido o texto de Romanos lá, porque o salário do pecado é a morte. Essa corrupção que a Bíblia fala é exatamente esse corpo que vai se decompor. É a maneira pela qual esse corpo que nós tanto cuidamos, tanto zelamos e amamos, um dia vai ser comido por bicho, ou vai virar pó. Além disso, a nossa alma, ainda que agora depois de criada imortal, e essa ideia de alma imortal é diferente de alma eterna, como Deus é. Por quê? O único eterno é Deus. A nossa alma, ela não mais morrerá, ou a nossa alma não mais deixará de existir. Porém, ela não é eterna como Deus é, porque Deus é eternamente assim. Antes de existir o mundo, antes de criar, ele já era, ele é o eternamente agora. Nós, porém, passamos a existir em um momento do tempo. Depois da nossa criação, a nossa alma não mais haverá de morrer, ou extinguir, melhor dizendo. Porém, o nosso corpo haverá de perecer para que depois seja ressuscitado à semelhança de Cristo, e essa é a razão pela qual na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, nós já temos exemplos de ressurreição, apenas para mostrar e para apontar claramente o que aconteceria, de maneira incorruptível, de maneira diferente da que nós habitamos hoje. Então, imediatamente após a morte, a nossa alma, nós que somos crentes em Cristo Jesus, será aperfeiçoada em santidade. Além disso, ao longo de todo o estado intermediário, a nossa alma estará consciente, ativa e feliz. Ninguém vai para o céu, para a presença do Senhor, chorar e lamentar. Mas haveremos de ir para nos alegrarmos com o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porém, eu agora ainda tenho ambição aqui, eu tenho que ficar. Mas eu quero estar com Cristo, que é muito melhor. Vamos já ler um texto de Daniel para falar sobre isso. Terceiro, está na presença de Cristo, o qual, após a sua ascensão, assentou-se à destra de Deus. Então, para onde irá a nossa alma depois da morte? Para aqueles que são salvos, estará na presença de Cristo. A semelhança do ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Além disso, essa seção também ensina que as almas dos réprobos, aqueles que foram condenados ao inferno ou que não temem ao Senhor, também continuam existindo durante esse estado intermediário, conscientes e ativas, porém num estado de tormento penal, reservadas para o juízo do grande dia. Lembre de Lucas 16, que é um exemplo muito claro disso. De um lado está o mendigo que temia ao Senhor no seio de Abraão, regozijando-se da presença de Deus, e eu já expliquei esse texto aqui, que o seio de Abraão não é uma aba que antecipa a entrada do céu. O seio de Abraão é apenas mais uma referência de onde estão aqueles que creem, porque Abraão foi um dos personagens principais do Antigo Testamento que foi marcado pela sua fé. Pela fé, lembre de Hebreus capítulo 11, Abraão habitou em tendas porque aguardava uma cidade que tem firme fundamento, cujo Deus é autor, é arquiteto e construtor. Então, por que seio de Abraão? Não é uma aba do céu aonde Abraão domina, não. É porque todos aqueles que tiveram a fé de Abraão estão juntamente com ele na presença do Senhor, e aí é utilizada essa expressão no mundo judaico, que é o mundo da época, e Lucas, especialmente Lucas, contextualiza muito essa questão judaica, fala do seio de Abraão. O mendigo estava na presença do Senhor, alegre e regozijando, mas por outro lado estava Lázaro, aliás, Lázaro que é o mendigo, o rico estava em tormentos, pedindo que alguém mandasse um evangelista para pregar os que estavam na terra. Então, a alma, tanto do ímpio quanto do justo, permanecem ativas, conscientes. A diferença agora é que um está sofrendo em tormento e a outra está alegre, está feliz na presença do Senhor.
Quarto, essas condições, ainda que não finais, são irreversíveis. Isto é, das que estão com Cristo, nenhuma jamais se perderá. E das que estão em tormentos, nenhuma jamais se salvará. Por isso que quando eu for falar sobre onde Cristo estava depois da sua morte, eu vou falar porque que é inútil se pregar para quem já morreu. Não adianta nada. Essa é a mesma razão pela qual nós não rezamos pelos mortos. É a mesma razão. Não adianta você pregar o evangelho no cemitério, a não ser que seja no dia de finados para os que vão no cemitério, mas para os defuntos não tem mais jeito. Não adianta você rezar pelos mortos, pelo mesmo motivo. Deus não vai salvá-los da condenação se eles não se arrependeram em vida. Não adianta. Depois da morte, o juízo segue. E não vai ter ninguém para interferir, para dar um jeitinho, para tentar bloquear. Então, vocês estão acompanhando o escândalo do STF. Vocês estão vendo agora a nojeira do nosso país sendo exposta por um homem de Deus, que é inclusive pastor da nossa igreja, que corajosamente está começando a expor a podridão que é no STF. Não vai ter ninguém para interferir, para dar um jeitinho, para burlar, para esconder, para tapear. Depois da morte, diante de Deus, segue-se o juízo. Tem uma coisa que aqui no Brasil e todos os lugares do mundo tem, é corrupção. Onde um jeitinho é feito, onde pode se inocentar um criminoso, aonde pode se condenar um inocente, aonde pode aplicar uma penalidade injusta, justamente. Nós sabemos que há tudo na justiça. De bom e de ruim há tudo. Há coisas justas, certas, mas há coisas incertas. Porém, no juízo de Deus, não. Ninguém vai escapar, ninguém vai dar jeitinho, ninguém vai comprar, ninguém vai barganhar com Deus. Depois da morte segue-se o juízo. Não tem jeito daquele que morreu sem Cristo, não tem jeito daquele que morreu sem Cristo ser salvo depois da sua morte. Segue-se o juízo, já era. Então, ou você faz em vida, ou se arrepende em vida, depois da morte não espere acender em vela para vocês. É muito bom essa teologia católica. É muito fácil, né? O camarada passa a vida inteira fazendo o que não presta, e depois que ele morre, a filha vai acender vela, rezar a missa, e aí ele encontra uma esperança de ir para o céu. O altar compadecido, toca a flauta que João Guilherme levanta. Não adianta, não resolve. A flauta não, a gaita, né? Quinto, as escrituras não oferecem qualquer base para a doutrina romanista de que há outros lugares ou condições ocupadas pelos mortos além dos dois supramencionados. Não tem. Ou é céu ou é inferno. Não tem um terceiro lugar aonde nós possamos ir. Então, essa é a ideia geral, claro, resumida, do que o capítulo 1, parágrafo 1 do capítulo 32 da Confissão de Fé expõe. Mas vamos para o segundo parágrafo da Confissão de Fé. Diz assim, ó: no último dia, os que estiverem vivos morrerão. Não morrerão. É por isso que eu digo, que a Confissão de Fé, o texto já está errado. Agora o texto também... Os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Nós temos 3 textos aqui, nós vamos ler, mas eu queria que vocês lessem um outro que a Confissão de Fé não traz, mas que eu queria observar, que é o de Daniel capítulo 12. Todo mundo pode abrir esse texto. Daniel capítulo 12, o texto profético que fala sobre o tempo do fim. Daniel 12. Eu tenho muita vontade de pregar um dia em todo o livro de Daniel. Vou pregar um dia. Mas sei que a parte escatológica de Daniel é uma das mais difíceis que nós temos. Apocalipse já é muito difícil. Mas Daniel se torna ainda mais difícil por causa de algumas profecias que não se referem apenas ao futuro depois da vinda de Cristo, mas se referem ao momento que antecede a Cristo. E aí você elencar e separar o que é que se refere ao depois e ao antes, se torna algo difícil. Daniel, capítulo 12, verso 1 ao verso de número... Eu vou ler até o 4, e aí depois a gente vai vendo, se for possível. Daniel 12, 1 a 4. Todos acharam?
mais ou menos, né? Tem alguns ainda procurando. Daniel capítulo 12. É um dos primeiros livros, depois dos profetas maiores, já vem um livro de Daniel. Diz aí: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre, eternamente e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E aí o texto continua falando sobre o que haverá de acontecer e tudo mais. Porém, veja agora o verso de número 10. Verso 10 agora. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Agora, verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Bem verdade que é um contexto muito mais amplo sobre essa profecia do tempo do fim, mas aqui duas coisas ficam claras. Que os que dormem no pó da terra vão ressuscitar. E aqui você tem a prova clara de que a ressurreição dos mortos não vai se dar apenas com os justos, porque há inclusive uma linha de interpretação que segue nesse caminho. Quem vai ressuscitar no último dia? Somente os que morreram em Cristo, para receberem a glória eterna. E os demais? Não, os demais já estão mortos mesmo, vão ficar ali. Não, todos vão ressuscitar. Agora aqui, Daniel é até claro. Uns para a vergonha e horror, outros para a vida eterna. Dando, inclusive, exatamente a base para aquilo que Paulo e os demais apóstolos vão afirmar no Novo Testamento, da ressurreição do corpo. Só que essa ressurreição do corpo se dará em situações diferentes. Para a glória eterna, para a felicidade e bem-aventurança, para a perdição, para o tormento, para o sofrimento. Sim, irmã Norão. Sim, com certeza. Com certeza. Sim. A base escatológica do Novo Testamento está no Antigo, inclusive. Não sei dizer. Eu não lembro agora especificamente o ano que Daniel escreveu, mais do que 2000 anos, bem mais. Mas assim, é um longo tempo, Norá, né? 2, 3, 1, não sei, mas é um longo tempo, porque Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. João foi o último apóstolo a morrer. Então você tem aí um longo tempo, se 1000 anos, 2000 anos, ou até 3, eu não sei. Tem a data específica que Daniel escreveu, que eu não lembro agora bem o tempo, a data específica. Mas é um longo período para Apocalipse, né? Para Apocalipse. E Apocalipse prediz o que vai acontecer depois ainda, que nós ainda estamos aguardando essa data. Então você tem aqui, no mínimo, uma profecia que tem mais de 3000 anos, no mínimo. Se for 2000 anos ou mais, você já tem uma profecia que vai beirando seus 4000 anos, por aí, né? E vai se cumprir. Perfeito. Sim, sim. Tudo que a Bíblia Sagrada diz tem acontecido, né? Veja, nós estamos diante de uma outra grande guerra. Uma guerra que já existiu no passado, já aconteceu, mas está acontecendo de novo, mas cada vez numa escalada maior, em grandes proporções. O Irã já estava com a arma nuclear quase pronta. Veja, o perigo de você ter uma arma nuclear na mão de um bocado de doido que nem aquele povo é. Eles não estão nem aí, pela fé deles, eles explodem um país rapidinho. E o Kim Jong-un já ofereceu, inclusive, uma arma para acabar.
com esse negócio, né? Então, a Bíblia diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Quando disserem paz, eis que sobrevirá a repentina destruição. Então, a gente vive o cumprimento dessas profecias há muito tempo. Só que cada dia que passa, está ficando mais próximo. Está ficando mais apertado o negócio. E a gente tem visto isso acontecer. Certo? Certo. Não sei. Nós temos nós temos um período chamado período de silêncio, que durou 400 anos, que é exatamente o período que não tem profecia nenhuma do Antigo Testamento para a vinda de Cristo, para a vinda de Cristo. Isso marca aí um período de 400 anos antes de Cristo para a chegada de Cristo, que é a vinda de Cristo, né? E de acordo com os relatos, seu ministério começa com 30 anos, né? Então você tem um tempo aí, Apocalipse é escrito no ano 90, pelo menos nesses 490 anos já está descartado Daniel, né? Então nós teríamos que considerar que Daniel foi escrito um pouquinho antes disso, cerca de 140 anos, um pouco antes, para que bata essa data. É provável, eu não vou descartar, mas aí eu teria que ter uma fonte bem confiável. Eu tenho algumas fontes confiáveis que eu posso pesquisar e trazer para os irmãos para mim ver corretamente. O cativeiro babilônico durou só 70 anos. Boa parte da escrita do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías e outros profetas menores, inclusive, falaram sobre esse cativeiro. E Daniel é um dos que trazem profecias futuras desse cativeiro babilônico, né? Daniel mesmo, juntamente com seus colegas, estavam presos nessa situação. Então, eu não vou descartar a informação, mas ao mesmo tempo é provável que a gente tenha tido ainda mais tempo do que isso. O que não deixa de ser por muito tempo, né, irmãos? O que não deixa de ser por muito tempo. Ainda que tenha sido só 600 e... quanto? 20 anos, né? 650 anos até a escrita de Apocalipse não é brincadeira não, né? São muito tempo, né? Ninguém viveu de uma fase para outra para contar essa história, para falar, eu vi. Não, apenas as profecias de fato narraram. Sim. Certo. Sim. Sim. Certo. Eu já trouxe aqui esse aspecto. A nossa alma, de acordo com a Bíblia Sagrada, ela estará conscientemente, tanto que está lá Lucas 16, um sofrendo. Porém, a questão da consciência da alma, eu digo sempre, é uma linha muito tênue, muito perigosa. Por quê? Nós temos os defensores da tricotomia, cuja origem do pensamento tricotômico não vem da Bíblia, mas da filosofia. Da filosofia, que entendem que a alma é a parte pensante e o espírito é a parte apenas que se relaciona com Deus. Então a alma é aquela parte que se relaciona com os ideais, com os planejamentos, com aquilo que se faz no mundo de ver, de planejar as coisas, e o espírito apenas se relaciona com Deus. Nós não cremos assim. Porque nós não cremos assim, nós não fazemos essa distinção da alma com o pensamento. Porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, é como que a alma já fosse consciente. Então, não tem um estudo específico, a não ser filosoficamente. Na filosofia tem.
Filosoficamente tem. Que não é novo. Que não é novo. Essa ideia da tricotomia surge há muito tempo atrás por causa da filosofia. Porque os filósofos não partem do pressuposto bíblico, eles partem do pressuposto humano, tentando entender o homem a partir do homem. Isso é um grande problema. Como é que eu posso querer entender? E aí eu entro até na questão da psicologia. Não. Entra até na questão da psicologia. Eu não descarto a psicologia. Não descarto. Mas entenda, nós vamos sempre esbarrar num problema. Como que eu posso entender o homem a partir dele mesmo? Eu vou entender parcialmente. A melhor maneira de eu entender o homem é olhando para aquele que o criou. Aí eu vou entender o propósito dele, a razão dele, por que ele sente essas coisas. A filosofia, a psicologia é extremamente útil, mas precisa estar submissa à palavra de Deus. Precisa estar submissa àquilo que o Criador diz, porque eu não vou entender a mim mesmo olhando para mim. Eu só consigo me entender quando eu olho para aquele que me criou. Aí eu entendo, por que eu penso assim? Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho esse desejo? Porque eu fui feito assim, por esse propósito, com essa finalidade. Então, nós não temos essa análise. O que é que pensa a alma? Apenas cremos que ela está feliz na presença do Senhor. E esse estado de bem-aventurança, nós ainda não desfrutamos para descrevê-lo. Apenas nos agarramos àquilo que a Bíblia diz. Sim, Rosa. Corpo e alma. Material e imaterial. Mesma coisa. Cremos assim. Isso. Ele era só matéria. Sim. Sim, sim. É o conjunto completo. É o conjunto completo. Né? Até então, era o tempero. O tempero é demais. Ele era apenas matéria. E é exatamente esta alma, que diferencia o homem das demais criaturas. Porque seres espirituais, Deus criou seres espirituais, né? Tanto que fez até seres espirituais com poder elevado, como foi o poder de Satanás, que se rebelou contra Deus. Criou anjos. Deus criou todos os anjos, porém alguns se rebelaram. Satanás se rebelou e levou consigo uma terça parte. Deus deu tanta autoridade ao diabo que quando ele se rebelou, ele levou consigo uma parte. Deus criou seres espirituais. Mas esses seres espirituais não são imagem e semelhança do Senhor, porque não possuem a parte material e foram feitos de uma substância totalmente diferente da nossa. A mesma coisa com a terra, com os animais, com os insetos. São criaturas de Deus, porém não são ditos imagem e semelhança do Senhor. Só o homem recebe isso. Por quê? Ele tem a junção completa de matéria feita por Deus e espírito ou alma que se assemelha ao seu Senhor. Ele é o único que é chamado imagem e semelhança do Senhor. Então, sem espírito ou alma, o corpo do homem é apenas uma matéria. Apenas uma matéria qualquer, como qualquer outra. Não é nessa? Certo. Certo. Sim. Isso. Sim, sim. Certo. A consciência. E o aspecto do chamado de Lázaro é que
a morte não tem poder sobre Cristo, né? Então ele tem poder sobre a morte. A mesma maneira que acontece no texto que lemos hoje pela manhã, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Então, de fato, quando ele chama, não há ninguém que não obedeça, que não atenda ao seu chamado. Mas, aí, volte lá ao slide anterior. Preste atenção no detalhe. Aí, volta mais. No texto da confissão. Um detalhezinho do texto que eu li aqui, talvez nós não tenhamos prestado atenção. O que é que acontece? Os corpos depois da morte convertem-se em pó e corrupção e tal, mas suas almas que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que a deu. As almas do justo, sendo então aperfeiçoadas na santidade, agora estão diante do Senhor. Por quê? De fato, irmã, já pensou nós saímos desse mundo do jeitinho que nós estamos e chegarmos no céu sem nenhuma mudança? Primeiro, nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. Lembre, já no Antigo Testamento, até mesmo para as pessoas chegarem diante do Senhor, segura as crianças aí, só um instante assim que eu termino. Até mesmo para as crianças. Para as pessoas chegarem diante do Senhor, escuta aí, irmãos, era preciso que houvesse uma preparação. O que é que Moisés fez quando levou o povo no monte? Moisés matou um animal, derramou metade do sangue sobre o altar, metade colocou numa bacia e jogou sobre o povo, porque ninguém pode se chegar diante de Deus de qualquer maneira. E isso aqui na terra, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás pisando é santo. Olha, guarda, guarda o teu pé para entrar na casa do Senhor. Imagine para entrar no céu, diante de Deus. Não se pode chegar de qualquer maneira. Isso está em completa concordância com o que diz que lá não haverá choro, não haverá dor. As antigas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos imaginar que vamos para o céu com a consciência, que nós estaremos conscientemente, porém lembrando aqui da terra. A primeira angústia das mulheres é: será que fulano já casou de novo? Né? Então, não seria um estado de bem-aventurança, seria um estado de tormento. Por isso que nós seremos aperfeiçoados para estarmos com o Senhor. Isso não é tão escrito na Bíblia Sagrada, porque era um pensamento já comum. Então não se tinha muita dúvida sobre isso. Mas o fato é que nós não poderemos chegar a Deus espiritualmente do mesmo jeito. Essa questão da dupla natureza do homem, física e espiritual, ela é tão objetiva em alguns sentidos que até mesmo aqueles que não são crentes acreditam que há uma parte imaterial no homem. Por exemplo, quem já passou por um estado de coma induzido, né? Ou até mesmo sem ser induzido por um acidente. Quantas pessoas que já não ficaram em coma não relatam o fato de estarem pensando, às vezes completamente com o corpo desacordado, mas ouvindo que estavam conversando ao redor, né? Porque todos nós temos essa consciência de que existe algo além do meu corpo. Tanto que você vai dormir, eu vi um memezinho ontem, né? Eu passo o dia sonhando com a hora de dormir, quando eu deito para descansar, fico sonhando, correndo, caindo, levando tombo e dando aqueles espasmos na cama, né? Até no sono minha mente está perturbada de outras coisas. Há uma parte imaterial, há um inconsciente, ou melhor dizendo, há uma consciência em nós. E o que é isso? Nós cremos, naturalmente, de que é exatamente a parte imaterial do homem, é um conjunto completo na sua alma. Então, não tem como chegar diante de Deus de qualquer jeito, é preciso ser aperfeiçoado. E o texto da Confissão de Fé reza isso, né? Nós seremos aperfeiçoados. Última pergunta, Rosa.
Perfeito. Esse texto fala sobre duas coisas que normalmente são mal interpretadas. A memória, que aí onde eles acham que alguns dizem assim, tá nessa parte essa memória vai ser tirada. Não. Os ímpios não sabem a questão de morrer o quê? Eles não estão nem aí para a vida após a morte. Pode observar qual é o capítulo desse texto? Pode observar que boa parte de Eclesiastes vai narrar inclusive o seguinte: é melhor ir na casa do luto do que na casa da festa, porque na casa do luto você tem consciência dos últimos dias. E como é que os ímpios vivem? Em contínua, na perspectiva de Eclesiastes, celebração, eles estão festejando, não estão nem aí. Tanto que no capítulo 12 vai dizer, lembra-te, jovem, do Senhor nos dias da tua mocidade. Não se esqueça, porque os ímpios são aqueles que se esquecem de Deus. Salmo 14, diz o ímpio, não a Deus, então entregam-se à corrupção. Memória. A mesma expressão que é utilizada nesse texto de Eclesiastes 9 é usada em Provérbios 10. Alguém pode abrir esse texto? Deixa eu ver qual é o versículo, né? Provérbios 10, eu acho que é o verso do 10 em diante. Deixa eu abrir aqui que eu vou dizer agora. Que diz assim, a memória do justo é abençoada, mas a do ímpio cai em podridão, no esquecimento. Deixa eu ver aqui. Provérbios 10, verso 7. Obrigado, Norá. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Qual é a ideia de memória que é mencionada por Salomão? Tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, que foi escrito também por Salomão. A lembrança dos que estão vivos daquele que já morreu. Então o justo piedoso, quando morrer, vai ser lembrado pelos que ficam. E o ímpio vai ser esquecido, porque vão até se alegrar pela sua morte, como aconteceu com o rei lá, aquele rei de 2 Crônicas, rei Jeorão. Não partiu sem deixar de si saudades. Caiu em podridão seu nome por causa da sua vida. Então, essa memória específica nesse texto, nesse livro poético, é referência à memória dos vivos, que não vão mais lembrar do ímpio que já morreu, não deixou legado nenhum. Então morreu, passou, esqueceu. Enquanto que o justo deixa legado e deixa saudades. Não é a memória de Lucas 16 referente ao estado intermediário. Por isso que é importante essa questão de observar o contexto da passagem, do livro e do que o autor está se referindo. Porque senão a gente vai dizer, não, está vendo aí? Morreu e esqueceu de tudo. Está no sono da alma. Nesse contexto aí, essa memória não é a memória de estado intermediário, mas do nome que vai cair em podridão. Embora fale da morte, que o ímpio não está se preocupando com a morte, mas a memória aí não é uma referência à memória de estado intermediário, mas daqueles que ficam vivos. Bom, 11h15 eu vou parar e a gente tem mais pano para manga para a semana que vem. E eu vou falar, que eu disse que ia falar, sobre aonde Jesus foi quando ele morreu. Vou falar sobre esse texto. 1 Pedro 3,18, 1 Pedro 4,10, que fala sobre esse texto. E Judas capítulo 6, que fala sobre os anjos que não preservaram o estado em que foram criados. Vou falar também sobre esses textos aí. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por essa manhã de domingo, por estarmos juntos em tua casa, aprendendo a tua palavra, crescendo um pouquinho mais na fé, no conhecimento, no desejo ardente de nosso coração de estarmos com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, edificando e alimentando a nossa alma com a viva esperança da tua santa palavra. Vem, Senhor amado, edificar a tua igreja, vem cada dia mais fortalecer, vivificar, despertar os que estão frios espiritualmente, converter vidas para o louvor da tua glória e abençoar essa igreja. Em nome de Cristo, nos leva em paz e que à noite estejamos aqui com fervor e com alegria em nosso coração para louvar e bendizer o teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.